Tudo bom, Roselaine? Olá, Lourdes. Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Nessas nossas corridas contra o tempo, que está muito mais esperto que a gente, né? A gente vai levando do jeito que a vida dá. Mas a vida até que tem sido generosa com a gente, não podemos reclamar, né? Tem Então, vivendo, aprendendo e tocando a vida, né? é, a vida é um grande aprendizado. Enquanto tem vida, a gente tem muito para aprender, mas também já tem muito para ensinar, né? Então depende Sim. de cada um fazer com aquilo que já aprendeu e com aquilo que tem para ensinar. É. Por falar em aprender e ensinar, vou tomar um golinho d'água. Estou aprendendo a tomar água com mais frequência. Eu também esqueço, mas é importante. É. Então, por falar em aprender e ensinar, eu tenho feito aí uma série de lives falando do poder escondido nas letras dos nossos nomes. E eu Sim. sei que você tem o meu livro. Tenho, e ele é ótimo. O que é que você achou, minha querida, quando você adquiriu o livro por curiosidade, por simpatia, e quais as conclusões que você chegou? O que que você achou que realmente chama a sua atenção nesse sentido? Olha, o livro é bem interessante, gostei porque ali dá uma base para a gente tirar as dúvidas com relação aos nomes, às letras. E, claro, para quem é curioso e tem essa vontade de se conhecer melhor, ele, através do livro, vai conseguir perceber e poder sintonizar como ele está, o que influencia, né, o seu caminhar em algumas coisas. E, claro, né, eu queria saber um pouco que você pudesse contar quando que você se interessou por tudo isso, né, que eu fiquei curiosa, né, também em saber mais a respeito de o que surgiu, né, o que fez com que você se interessasse por essa linha de pesquisa e começou a trabalhar nessa área. Então, lá se vão, não sei, mais de 20 e tantos anos. É. Começou com a minha curiosidade natural de querer entender o ser humano. Então, eu comecei estudando astrologia, depois eu fui para numerologia, depois eu fui para filosofia, e aí eu fui percebendo uma série de características que muitas vezes coincidem de um tipo de análise para outro e outras diferentes. Eu falei, puxa, deixa eu ver com mais foco qual delas pode agregar mais sem que a gente tenha que fazer muito cálculo. Porque hoje em dia tem programa, né, de astrologia, na época que eu estudava, os programas eram carésimos, então tinha que ser tudo na conta do lápis, como diz o outro, né, no cálculo, e eu não sou lá aquelas coisas de matemática, não. É uma matéria que eu nunca me interessei muito. Estudava o básico, né? E aí, qual foi a grande sacada? Quando eu fiz numerologia, porque a astrologia, todos nós temos um mapa com 12 casas, com 12 signos e com os devidos é, componentes, né, astrológicos, e conforme a configuração que esses astros vão fazer dentro do mapa, Hum, ele vai dar uma interpretação diferente, ele vai dar uma conotação diferente para aquele mapeado. tá. Então, entra muito da interpretação, né? Entra muito da interpretação. É muito assertivo, mas os próprios astrólogos dizem: a astrologia indica, mas não obriga. Quando eu fui estudar numerologia, a numerologia ela é baseada, essa que eu faço é baseada no sistema de Pitágoras, que foi um dos Tá. maiores matemáticos que já existiu no planeta. Sim. E ele fez essa descoberta Hum, da frequência numérica de cada letra. Então, para cada letra, ele conectou, ele associou uma frequência numérica.
Mas ele também Tá. estudava muito dos sons, ele estudava melodias e a sonoridade, e isso também tem frequências. E era uma coisa muito mais simples, porque matemática é o que é. Não tem muito o que interpretar. Tem interpretação? Sim, tem. Mas 2 mais 2 vai ser 4 em qualquer idioma, vamos dizer assim, né? Não tem É uma tanto, língua comum, né? é uma língua comum, que não tem tanto que ser interpretado. Tá. E depois de alguns anos, eu fui estudar filosofia com a pessoa que trouxe a filosofia e fiz o curso diretamente com ela, tive o prazer, né, Elaine Blar. E depois eu comecei a notar, porque qual era o estudo da filosofia? Era a frequência sonora que emite características próprias. Tá. Aí é que vem a diferença quando você usa uma letra ou outra, ela na sonoridade ela vai dar conotações diferentes. Por exemplo, se você pega a palavra casa, o S tem som de Z. Sim. Então, ele vai ter a frequência numérica número 1 do S, mas ele vai ter uma frequência diferenciada na sonoridade, porque aí ele vai ter a vibração do Z. A mesma coisa. Nossa, interessantíssimo isso, não? É muito interessante. Então, você vai pegar nomes que têm uma sonoridade, você vai fazer o cálculo, não precisa nem do cálculo, vai ver as características, dons, potencialidades, habilidades trazidas pela frequência numérica e mais aquelas que são direcionadas pela filosofia. Então você tem um ambiente muito rico que te dá, nossa, um leque enorme de possibilidades para você encontrar no seu nome tudo aquilo que você precisa para superar os obstáculos, para conquistar as suas metas, seus propósitos, seus objetivos. Mas isso só acontece para aqueles que conhecem o valor numérico e o valor sonoro de cada letra do nome. Então, pensando nisso, eu falei, eu estava fazendo, há muitos anos eu comecei a fazer um dicionário de nomes. Só que aquilo não andava, né? Porque cada nome é um verbete, aquilo precisaria de uma enciclopédia. Quantos nomes existem? Sim. E outras línguas também, né? Nossa, nem entrando nesse aspecto. Nesse campo. Né? Então, eu falei, quando começou a cair a ficha, eu falei, nossa, mas tem uma forma muito mais prática, muito mais tranquila da gente fazer o mesmo trabalho e facilitar para aquelas pessoas que têm interesse no aprofundar do seu autoconhecimento. Porque quando você aprofunda o seu autoconhecimento, você faz umas descobertas fantásticas, que às vezes você chegou lá nos 40, 50, 60 anos e ainda não se deu conta de muitos dons e habilidades que você tem, mas por não saber que tem, por nunca ter tido a possibilidade de testar estas habilidades, você não faz uso delas. Então elas ficam lá adormecidas. E se você pensar, né, agora conversando assim, você olha, o nome é a primeira preocupação, né, que se tem, não é? Quer dizer, a criança vai nascer, a mãe já pensa no nome da criança, né? E você vê que a identidade começa a partir do momento que nasce, não é? A dúvida que os pais têm de colocar o nome, e aquilo já começa ali, de pititico, e as formas também de chamar essa criança, né? E ela leva a vida inteira isso, né? Então é uma característica, né, que realmente vai influenciar tudo, né? Desde o primeiro momento que já... Eu fiz muitas análises, assim, durante muito tempo eu trabalhava basicamente com essas técnicas, né? Artes, ciências, astrologia, numerologia, filosofia, e eu fazia tanto mapeamentos como análise dos nomes. Sim. E aí, o que acontecia? Muitas gestantes me procuravam, porque era assim,
O avô queria dar um nome, o pai queria dar outro nome, a mãe queria outro nome. E eles falavam assim, que nome que eu vou dar para o meu filho? Sim, Então, o que, que ela fazia? Eu falava, escolha três possibilidades. tá. Então, elas me passavam esses três nomes e eu fazia análise de cada um deles. Diante da análise, elas podiam avaliar qual a energia daquele nome, qual o nome que era mais compatível com aquela família, com Entendi. os princípios, os valores, os propósitos de vida daquela família. Tá. Porque realmente, quando você pega um nome, cada letra vai dar dons, habilidades, características, temperamento, profissões indicadas. É um arsenal enorme de possibilidades. Então, isso facilita muito na escolha e facilita muito e principalmente no direcionamento da educação que se vai dar para aquela criança. Quantas vezes a gente não vê famílias, vamos supor, o marido é médico, a mulher é médica, cada uma numa área de atividade, eles têm uma clínica. Naturalmente, eles gostariam que o seu filho seguisse aquela profissão, já tem a clínica e tal, não sei o quê. Bom, só que aquela criança não tem aptidão para medicina. Ela tem aptidão para música, para matemática, para engenharia, mas não tem para medicina. E aquilo, às vezes, cria um conflito familiar, né? Uma insatisfação. Muitas vezes a criança é direcionada para aquela profissão e ela vai, porque ela se sente constrangida, ela não quer trazer um conflito familiar. Ela quer Fica que um seus peso, pais. né? Exato. E aí ela vai fazer uma profissão que não tem nada a ver com ela. Frustração. Nunca vai ser um excelente E você profissional. falando isso também, dá para entender o inverso, né? Quer dizer, o pai já colocou o nome, a mãe já colocou o nome. Então, investigando o nome, também dá para ver as aptidões que essa criança pode ter e direcionar ela nesse sentido. Porque a criança, né, no Brasil, a gente não direciona muito, mas se você tiver esse conhecimento, você vai poder pôr num curso que vai interessar, por exemplo, um curso de música, um curso de desenho, ou vai procurar matérias se a criança vai ter mais facilidade na área de exatas, já vai direcionando, porque vai automaticamente ter mais facilidade e ter um interesse nisso. Então, realmente, se conhecer melhor, se, né, que já colocou o nome, pode avaliar, fazer uma análise e conseguir interpretar melhor como desenvolver esse potencial, não é? Exatamente. E você quer ver outra grande vantagem? O ser humano tem uma dificuldade natural de observar a si mesmo. Nós, por hábito, costumamos observar o comportamento de todo mundo, mas esquecemos de olhar para o nosso próprio comportamento. E às vezes a gente recebe uma crítica, um julgamento, alguma coisa, e ficamos chocados com aquilo, mas como assim? Se você parar para analisar profundamente, pode ser que tenha a ver, mas pode ser que também não, pode ser que seja a visão que o outro tem da sua forma de sentir, pensar e agir. Com autoconhecimento, nós não vamos ficar frustrados, nem indignados, nem insatisfeitos com as críticas, com os julgamentos que chegarem até a gente. Por quê? Se eu me conheço profundamente, eu consigo analisar. Isso procede, isso não. Eu sou, Tá. eu sou assim, nossa, eu sou assim, então eu preciso começar a administrar Então, essas um características. parâmetro, né, para você se avaliar e poder se conhecer melhor e trabalhar o que você quer trabalhar e também não se deixar invadir, né, por análises fúteis, né, de outras pessoas. Exatamente, exatamente. Porque muitas das críticas, às vezes as intenções são boas, principalmente quando vem lá do pai, da professora, do pastor, sei lá de quem, que tem a melhor das intenções de direcionar aquela pessoa de uma forma que ele considera mais saudável, mais produtiva. Sim. Agora, muitas vezes, isso também, principalmente se for na primeira infância, isso também pode trazer um constrangimento. E aí o que acontece? A criança não tem capacidade de análise.
né? A maturidade do neocórtex só vai acontecer nessa área de discernimento e análise por volta dos 24, 25 anos. Imagina isso. Então, Ah, na primeira infância, tudo o que for dito com frequência ou de uma maneira muito enfática por uma pessoa que é importante para aquela criança, vai cristalizar um padrão, uma crença que ela vai considerar verdadeira, sem questionar jamais. E se isso não for trabalhado, ela vai passar uma vida inteira acreditando naquilo. E às vezes são crenças muito limitantes, são situações que trazem muita frustração para a pessoa, tornam a pessoa muito limitada, porque ela não vai acessar o seu potencial por se acreditar limitada por uma fala que ela ouviu na primeira infância. Então, quando você conhece as características das letras do seu nome, começa a observar aquilo, analisar em você mesmo, e começa a perceber alguns bloqueios, você fala, mas como assim? Por quê? Começa a relembrar o que é que você ouvia na primeira infância. Ou, se era muito pequenininho, não tem a lembrança, você começa a observar o comportamento dos pais, dos avós, dos terceiros significativos. sim. Porque muitas vezes, inconscientemente, repetimos aquele padrão que na primeira infância se apresentava como verdadeiro. Aí você consegue organizar aquilo que é seu e aquilo que você absorveu do outro. Absorveu do outro, então não me pertence. Eu posso devolver para o outro aquilo que não é meu. Eu não sou É, você não precisa obrigada. aceitar para você no seu mundo, né? Exatamente. Entendi. E isso faz uma diferença fantástica, né? Tá. Então, dentro disso que você está falando, por exemplo, as pessoas fazem a numerologia, às vezes mudam uma letra, colocam um D, acrescenta alguma coisa, né? O que que você pode... me explica um pouquinho mais sobre isso. Muda mesmo? É importante essa coisa da assinatura diferencial? Como que é isso, né, na prática? Aí já é uma coisa bem da numerologia mesmo. Tá. Existem cálculos que são feitos para ver qual é o elemento que rege aquela pessoa. Hum. Elemento fogo, água, terra, ar. Aí, de acordo com o elemento que rege aquele mapa, a gente pode sim alterar a assinatura, alterar letras na assinatura, que vai mudar a frequência vibratória daquela assinatura. Então, isso vai ser muito importante para assinar papéis, documentos, contratos. Então, é possível sim. Eu mesma tenho a minha assinatura completamente diferente do meu nome. Né? O Ah, meu nome é Maria de Lourdes Ganzelli. A minha assinatura é Lourdes B. Ganzelli, para dar um número final que é coerente com o elemento que rege o meu mapa. Então, entendi. faz sim muita diferença. Né? A mesma coisa com letras dobradas, por exemplo. Hum, O ideal seria que nós tivéssemos a mesma letra repetida 3 vezes no nome. Muito raro, muito raro. Né? 3 letras A, 3 letras B, 3 letras C, ninguém tem todas as letras, logicamente, e quem tem as letras não tem 2, 3 vezes repetidas. Né? hum, Então, o que acontece? Quando nós temos três, está no equilíbrio perfeito. Mas se hum. tivermos uma só, já temos aquelas características. Agora, se temos 2, 3, 4 vezes, aquela característica vai se potencializando na medida em que ela se repete. Ah, Então, pode ser bom e pode ser ruim. Se a pessoa é uma pessoa que tem discernimento, que se observa, que conhece as suas características, ela administra aquilo com tranquilidade. Mas se não tem e passa de 4, né, passa de 3 para 4, 5, 6, ela pode potencializar tanto que ela nem se dá conta do quanto ela está se fechando dentro daquele potencial, daquela característica. E às vezes aquilo acaba sendo uma coisa entendi. negativa para ela. Pode Ah, ser judicial, né? entendi.
Tem que fazer uma avaliação mesmo, e lendo o livro, né, dá para você conseguir discernir melhor tudo isso, né? Que eu lembro de ter visto lá isso que você está falando. Por exemplo, eu vi que o meu nome tem 3 vezes o O, né? No Roselaine, no Barros e no Machado. Então tá relativamente equilibrado, né? Como você está falando, né? E isso é uma coisa muito boa, porque a letra O tem da capacidade de organização, de método, um olhar muito atencioso para a sua família, um olhar muito atencioso para o ambiente de trabalho. Então, é fantástico. E você está num equilíbrio perfeito com o O, né? Então, Legal. quando você percebe as características, os dons, as habilidades das letras do seu nome, você vai pôr um foco maior, vai observar maior, porque o que acontece? Quando você tem consciência, você fortalece aquilo, porque tomou É, consciência. Então, eu vou administrar, vou tá. usar isso a meu favor, concorda? Agora, por exemplo, vou abusar, né? Já que eu estou falando com você, falando um pouquinho do meu nome, o Roselaine, né, começa com R e tem Barros, quer dizer, R 2 vezes, né, lá para frente. Também vai Três, nesse equilíbrio, mas como que é o R, né, nisso tudo? o R é uma das letras mais dicotômicas, vamos dizer assim. Porque se por um lado o R na numerologia é um 9, que é o humanismo, é aquela pessoa muito voltada para ajudar as outras pessoas, para colaborar, para uma pessoa muito preocupada com a ecologia, com o planeta, com a própria humanidade, tudo de bom, é Uhum. um último número, né, o último algarismo dessa sequência de 1 a 9 da numerologia. Então, Tá. isso traz uma sabedoria, uma paciência, uma coisa muito legal. Mas, por outro lado, é a letra que rosna, né? O R rosna. Então, é aquela Eu pessoa que se mordo mesmo de vez em quando. pisou no calo, é que nem aquele martelinho do médico no joelho, sabe? Bateu, tchum, Sei, já sei. tem uma Eu resposta sou, imediata. é Né? Tem uma interessante porque resposta. você falou características muito próprias mesmo, né? Porque assim, eu sou tranquila na maioria das vezes, as pessoas notam isso em mim, que você falou da tranquilidade, né? E bom, sempre fui ligada ao meio ambiente, logo cedo comecei a trabalhar com o meio ambiente, essa preocupação com o planeta, essa preocupação humanitária também é muito latente, assim. E é isso mesmo, né, também. Eu sou bem tranquila, mas assim, olha, para me tirar do sério demora um pouco, mas também às vezes a pessoa fala alguma coisa, opa, pera. Aí eu não sou mal educada, mas hoje eu dou uma resposta já para cortar aquilo, assim, sabe? Não, é até aqui, daqui para lá não, entendeu? Mas é bem isso mesmo, né? É da natureza da letra. Então você vê que interessante, quando você conhece as características da letra da pessoa, você passa a olhar para a pessoa com mais atenção. Então, quando você entende o porquê a pessoa age daquela forma, você começa a aceitar, nossa, ela tem tal letra, essa letra tem essas características, então é por isso que ela age dessa forma. Ah, então tá. Então não é uma coisa voluntariosa. Ela não faz aquilo porque quer fazer. Não, ela faz porque é da natureza dela. Entendi. Não é? Uma laranja sempre vai ser uma laranja. Ela pode ser doce, ácida, seca, azeda, mas é uma laranja. Assim como a melancia vai ser sempre uma melancia. Ela pode ser mais aguada, mais doce, ela pode ser mais farinhenta ou não, mas ela vai ser uma melancia. Então, quando Entendi. você sabe que aquela letra tem aquelas características, você aceita melhor o outro. E quando você aceita, você respeita. E quando você respeita, você torna aquela relação muito mais harmoniosa. As Entendi. negociações são mais tranquilas também, Tá. né? Entendi. Aí, por exemplo, no meu nome tem 4 As, né? Então, você já é um pouco, já excede um pouco, como você falou. Então, como que é esse peso um pouco mais do A no nome? Veja, o A é o número 1, né? É a primeira letra e a primeira vogal, né? Então, quando você tem mais de 3, né, 4, 5, 6 letras A,
Isso vai te dar muita independência, liberdade, capacidade de ação, criatividade. Então, você é uma pessoa muito independente. Não precisa. Quando você quer uma coisa, você vai lá e faz, ou vai buscar. Você não fica pedindo para o outro, esperando do outro. Você tem naturalmente uma capacidade de liderança, né? Isso é muito bom, é muito positivo. Só que, quando isso excede muito, a pessoa tem tanta independência, tanta liberdade, ela é tão individual na sua forma de ser, que ela pode se tornar individualista. Ela pode ser muito egocentrada. Ela para de prestar atenção no outro e ela vai pôr o foco e a atenção só nas coisas dela. Agora, se ela sabe disso, ela administra isso, porque ela vai observar o próprio comportamento. Percebe? Então, é uma coisa que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, dependendo do uso que você faz daquela característica. Né? Você falou também a respeito do S, né, na palavra casa, e eu percebi que eu nunca tinha prestado atenção. No meu nome também acontece isso, porque a Roselaine é S, mas com som de Z. Né? Então, aí veja que interessante. Olha só, o S, na numerologia, o que ele vai te dar? Mais capacidade de ação, porque ele é um número 1 também. Ele te dá mais criatividade, ele te dá... Tanto que você vê a tua profissão. Sempre com muita coisa criativa, né? Sim. O S te dá o jogo de cintura. Então, muito raramente você vai bater contra a parede. Você vai contornar a situação. O S é como a água, né? Ela vai contornar os obstáculos. Ela não bate de frente no obstáculo, ela contorna. Agora, o som do Z já vai te trazer uma possibilidade de acelerar os seus processos. Então, é uma coisa assim que, em alguns momentos, você pode ter algumas crises, justamente por muitas coisas acontecerem com muita rapidez, e você fala, caramba, e agora, o que é que eu faço? Né? Mas o Z também te dá um potencial enorme, porque o Z é o número 8. A frequência da sonoridade vai bater com a capacidade de conquista, de realização. Então, ele vai trazer um mescla, vamos dizer, né? Ele vai trazer um mescla de possibilidades, mas é uma letra que pede muito para que a gente faça o melhor uso possível dela, porque senão, às vezes ela dá umas chicotadas aí que acabam doendo um pouquinho. Né? Nossa, mas extremamente interessante, né? Tudo que você falou a respeito de algumas letras do meu nome, nossa, bate e também, quer dizer, com o desenvolver, né, da vida, isso que você falou, o caminho que a gente já tem traçado, né? E também você fala, nossa, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado, assim, nessa live que você está passando para mim e que você tem no livro, né? Para poder esclarecer e para a gente realmente se conhecer. Então, quando você vê o título, né? Você, seu nome, seu destino, com as suas explicações faz todo sentido, né? Porque a gente consegue entender como que, juntando, né, a sonoridade com a frequência, né? Com a numerologia, com os números, junta esse potencial que te clareia, né? Como a gente está falando desde o início, né? Então, você consegue direcionar melhor a sua vida, você consegue entender melhor o seu jeito de agir, o seu jeito de reagir, né? E tudo mais. E isso deixa bem claro, e até para lidar com as outras pessoas, não é? Porque faz com que a gente tenha mais habilidade. Você vê que interessante, esse conhecimento, ele aprofunda o autoconhecimento de uma forma fantástica e muito rápida, é muito poderosa. Quando você aprofunda o seu autoconhecimento, automaticamente você eleva a sua autoestima, porque você se percebe como verdadeiramente você é, e não pelas crenças limitantes que você acumulou desde a primeira infância. E isso vai fazer com que você fique muito mais autoconfiante.
Então, é uma ferramenta que ela alavanca as 3 características mais importantes que nós precisamos desenvolver na vida, que é autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Além disso, a grande vantagem é que você vai conhecer o outro. E conhecendo bem o outro, você aceita, aceitando, você respeita, e respeitando, você harmoniza esses relacionamentos. Então, é uma matéria que qualquer profissional de qualquer área se beneficiaria em usar. Um terapeuta para atender o seu cliente, um professor para entender melhor os seus alunos, um médico para atender o seu paciente, e aí vai. Então, você vê que é um mundo de possibilidades, né? E você E está falando, eu estou pensando o seguinte, né? A pessoa também, às vezes, escolhe o nome da empresa, o próprio nome. E aí é interessante não só fazer a numerologia, mas ver também se o próprio nome tem essa afinidade para aquela ramo de que ela está atividade que ela está seguindo, né? escolhendo. Para aquele Exato, tipo de serviço que ela está querendo abrir, proporcionar, porque exato. senão não tem nada a ver. Então, é melhor para um outro nome do que querer que tenha o seu nome, né? Os negócios têm que ser dirigidos com uma capacidade, né, clara, e não só porque é meu nome eu vou colocar na minha empresa, né? É verdade. Né? Esse é outro trabalho que a gente faz, né? Análise do nome das empresas, para ver, e do mapa numerológico da empresa, para ver se existe compatibilidade entre o proprietário e o ramo de atividade. E mesmo entre sócios, para como harmonizar isso, né? É Entendi. muito interessante. Então, deixa eu dar uma dica. Quem se interessa pelo assunto, vai lá no link da bio e tem uma aba para quem quiser comprar o livro físico e tem uma aba para quem quiser comprar o livro digital. E tem uma que está escrito assim: Workshop Autodescoberta. É para as pessoas que podem ter interesse futuro de fazer parte de um workshop online que eu estou pensando em fazer um pouquinho mais para frente. Mas eu gostaria de saber das pessoas que têm interesse de participar desse workshop online. Então, quem tiver, entra lá no grupo do WhatsApp e depois, aos poucos, eu vou dar algumas dicas, falar um pouquinho de cada letra e a gente vai conversando até chegar o momento desse workshop. Então, tá lá. No link da bio tem o Linktree e tem as 3 abinhas, tem muitas outras também, né? Mas essas 3 direcionadas exatamente para o tema da nossa live de hoje. Tá bom. Deixa eu comentar uma coisa. A Laura, a querida Laura, aí comentou alguma coisa de quem tem o X no sobrenome. Ah, Se você puder falar um pouco. eu não vi. Ah, É, Marcelo Mantovani entrou, deixa eu a assinar, Rejane Valéria. também entrou. Ah, que legal, que ótimo. Obrigada. Então, eu não vi essa, eu não vi essa pergunta. Quem tem o X no nome? É isso? No final do O nome? sobrenome. É, No acho que eu tô vendo sobrenome aqui é o Teixeira, né? Ela tem Teixeira. O X no Teixeira. sobrenome. É. Então, veja, o X Saudade. é uma letra que na numerologia ela é um número 6. O que que traz pela numerologia? O X traz um, uma tendência muito grande de valorizar muito os seus ambientes. Então, são pessoas que gostam de uma casa bem arrumada, bem organizada, as suas coisas costumam ser organizadas, a sua empresa costuma ser organizada, é uma pessoa que tem método, que tem o gosto pelo bonito, pelo belo. Então, normalmente são pessoas que gostam da casa não só organizada, mas também muito bonita. Então, se ocupam da decoração, dos detalhes, são muito voltadas para a família, então gostam de ter aquela mesa bem arrumada no horário do almoço, gostam de ter a família junta para poder compartilhar momentos. Então é muito bacana. Agora, o X, ele tem som também de SH, né? Sim. Tem Sheila,
que é com SH, tem Sheila, que é... Ah, Laura, exatamente, Lu, que legal. Que bom, Laurinha. Opa, isso é tudo de bom. Confirmou, né? De modo, né? Então, ele traz aquela coisa do... É um certo... Ele tem um sibilar, né? Tem cheira, ele tem um sibilar, ele tem também aquela sonoridade do S. Então, são pessoas que também, quando querem e se determinam, elas também não vão dar de frente, elas vão contornar os obstáculos, né? Elas vão conseguir o que querem, com certeza. Porque se por um lado a água contorna obstáculos, por outro lado, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, Entendi. elas conseguem exatamente, elas têm a tenacidade necessária para conquistar as suas metas, né? Então, isso é muito legal, muito legal. E você quer ver que interessante? Eu tenho feito várias lives com esse tema, né? E algumas amigas eu convido para participar, e é impressionante como a grande maioria tem a letra L no nome, inclusive a Laura. Olha que interessante. A Zelaine, né? Quem está aqui? A Luísa, a A Luzia, Valéria. a Valéria. Gente, é todo mundo. E olha que interessante. Por quê? Porque os iguais acabam se atraindo, né? Por afinidade, por interesses. E a letra L é uma letra que gosta demais de aprender aquilo que vai lhe fazer bem, que vai lhe fazer crescer, evoluir, progredir na vida, na área que ela escolher. Ela vai buscar o conhecimento necessário e ela traz para o plano material para fazer o melhor uso desse conhecimento. E isso transforma a sua vida. E à medida que ela se percebe transformada, crescendo, progredindo, evoluindo, ela gosta, ela tem prazer de levar, de contribuir com o crescimento do outro. Então, o L é a letra dos professores, sacerdotes, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e daí vai, né? Claro que tem muitas outras letras, e uma das coisas muito interessantes do L também é uma característica de viagem. Quem tem L no nome gosta muito de viajar, né, Roselaine? Nem eu, você e a Laura não viajamos, não, né? Então, são coisas assim que você vê nitidamente nas pessoas que têm essas letras nos nomes. Então, por aí você vê que é fantástico esse conhecimento, o quanto isso agrega na vida da gente, né? Sim, sim. Isso que você falou realmente bate, né? Tanto que a gente viajou junto, né? E foi uma viagem maravilhosa, longa, né? E maravilhosa. Fabuloso, assim, fabuloso essas explicações. Essa questão, vou começar a prestar atenção agora que você falou do SH, né, e do X, que tem essa sonoridade. Também tem o CH, né, que são próximos ali. Então, vou começar a avaliar agora, né, que é aquela coisa, agora você descobre, você quer começar a observar os nomes e as pessoas e fazer essa associação. E, claro, né, isso que você falou do workshop vai clarear muito mais para poder Para quem se ampliar essa interessa, percepção. né, é uma coisa assim fantástica, porque você vê uma coisa que é muito, mas é muito evidente, por exemplo, quem trabalha com RH. Normalmente as pessoas contratam por análise de currículo. E por que é que as pessoas que têm um currículo extraordinário muitas vezes são demitidas? Por temperamento. Por temperamento. Tem muito conhecimento, mas tem pouca agilidade emocional na sua comunicação com a equipe. E isso acaba criando insatisfação, frustração e conflito no ambiente de trabalho. Então, uma ferramenta extraordinária para ajudar na avaliação curricular de uma pessoa é analisar o nome dela para ver se é compatível com aquele ambiente. Não é fantástico? E com aquela função, né? O ambiente e a função. Com função, com certeza, com certeza. Né? Tá certo. E você vê tanta gente que faz uma faculdade, 2, 3 e não se encontra. Né? Muitas vezes a pessoa
Sim, o emocional atrapalha o profissional, com certeza. Certeza. Né? E isso também o nome vai mostrar pelo temperamento, porque cada letra tem um temperamento. Olha que interessante. E o mais gostoso, quando você vai analisar um nome, que você vai ver os temperamentos de cada letra, você vai ver que no nome, no todo do nome, quando você conhece a pessoa, você fala, gente, como é que é? Ela tem esse temperamento aqui, ela tem aquele, tem que, dependendo do momento, do ambiente, da situação, ela está usando, mesmo que inconscientemente, o temperamento de uma das letras do nome dela. É muito interessante isso. Tá. São anos de estudo, né? Você, observadora como é, consegue já pegar rápido, né? A gente ainda tem que ler mais São e ir 20 apurando isso, né? São 20 e tantos anos cruzando as informações da numerologia com a fonosofia, observando. Cada vez que fazia um mapa ou uma análise de um nome, e conhecendo a pessoa, é interessante, porque quando entrega a análise, normalmente ou é uma consulta, ou está gravado e eu envio o texto e a gravação. E a pessoa responde assim, mas onde é que você estava? Estava escondido dentro do meu guarda-roupa? Como é que você sabe tudo isso a meu respeito? Sem que eu conheça pessoalmente aquela pessoa. Então, é... então, é uma coisa assim que você vê, na medida em que você vai fazendo cada vez mais análise, aquilo vai ficando cada vez mais fluido, mais natural e mais perceptível de ver o quanto isso traduz da pessoa, o quanto isso conecta a pessoa com a sua essência, né? O nome mostra qual a missão da pessoa, o propósito de vida dela. E quantas pessoas que chegam bem na maturidade, com 50, 60, mais anos, e falam, eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não sei o que eu estou fazendo no planeta. São pessoas que não se descobriram, que não sabem qual é a sua missão de vida, que não têm um propósito na vida. Vivem o dia a dia de uma forma tão mecânica, tão automática. Por quê? Porque não tem autoconhecimento. Né? Entendi. E acontece isso demais, infelizmente. Então, eu tenho mais que divulgar muito esse estudo, esse conhecimento, porque isso vai abrir portas para uma infinidade de pessoas que vão ter a oportunidade de fazer um trabalho de autoconhecimento, de enriquecer a sua autoestima, de melhorar muito a sua autoconfiança, sem precisar fazer 1 milhão de cursos ou sem frequentar por muito tempo uma terapia, ou fazer um trabalho de coach, uma mentoria, e não é desfazendo disso, não, porque eu sou coach, eu sou mentora e eu adoro dar treinamento, mas é uma forma mais rápida de você chegar nesse ponto do autoconhecimento. Todas as outras técnicas vão ajudar muito em questões pessoais ou circunstanciais que a pessoa está vivendo, mas para o autoconhecimento ser uma ferramenta extraordinária, né? Sim. Sem dúvida, né? Porque aquilo, como eu falei, você já nasceu, já te dá um nome, né? E isso te acompanha. E também tem a questão dos diminutivos, dos apelidos, né? Que também é outro que você pode avaliar, porque se você tem um nome, mas é chamado com outro, com certeza isso também te influencia, tanto na vida, no geral, né? E é fabuloso tudo isso, né? É um campo que se abre para analisar você e as outras pessoas, né? E E isso, né? E o que você quer para as pessoas, interessante, que você tem carinho também, né? você São os filhos. que é muito importante. Assim como as letras dobradas, triplicadas, elas vão potencializar aquelas características, quando você põe um apelido numa pessoa, dependendo do apelido, você está tirando o poder da pessoa. Um exemplo, por exemplo, eu gosto de usar Bárbara porque é um nome bastante conhecido e o apelido da Bárbara normalmente é Babi, né? Sim. As Bárbaras são chamadas de Babi, de uma forma carinhosa, lógico. Só que
presta atenção, quando você fala Bárbara, olha a sonoridade, olha o poder deste nome. E quando você fala Babi, quem tem mais É, força? a Bárbara tem mais força. Vem, né? Então, Forte, firme. exatamente. Agora, quando você vê a mãe que está chamando a atenção de um filho, como é que ela chama o filho? É pelo apelido ou é pelo nome inteiro? Não, é pelo nome todo, né? Firme e forte, nome todo. Quem tem É pelo nome duplo, ela chama os dois nomes, só falta pôr o sobrenome, né? É, Então, por exemplo, o José, normalmente o José vira Zé ou Zeca, né? O José. Então, muitas vezes é José Paulo, né? Por exemplo, José Pedro. E aí, o que que acontece? Quando... Ai, o André, olha, o André tinha até pedido para participar. Peraí, só um minutinho, André, eu já vou falar do André. É, a mãe fala, ô Zé, venha tomar café, meu querido, né? O café está pronto. Agora, se o quarto tem bagunça, José Paulo vai arrumar suas coisas, né? Então, é, por aí você vê o quanto que você fortalece um nome pelo uso de todas as letras, como você corta a energia dele, quebra quando você encurta, ou no é, apelido, ou na forma, por exemplo, muita gente me chama de Lu. Tudo bem, é uma forma carinhosa. Só que quando eu me apresento como Lourdes. sim. Então, quando eu falo meu nome, eu falo meu nome, Lourdes. Quando alguém me chama Lu, vem cá, eu atendo. Então, à medida que você repete o seu nome, você potencializa a sua energia. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. A É, mesma coisa. O André é uma pessoa que tem muita capacidade de ação, direcionamento, atitude, independência, né? Liberdade. A liberdade é muito importante, não gosta de ser controlado nem conduzido, né? Tem muita capacidade para concluir tudo aquilo que ele começa. Não é de largar projeto no meio do caminho. Quando se propõe a fazer alguma coisa, ele vai até o fim. Não importa os obstáculos que apareçam, ele vai conseguir superar por causa da letra N. É uma letra conclusiva. A letra D vai trazer capacidade de construção no plano material. Então, dá muita ênfase na matéria, né? Gosta de ter as suas próprias coisas, o seu carro, a sua propriedades, né? E o R, eu já falei do R da Roselane, vale para você, André. E o E é uma letra que tem um leque imenso de características e aptidões no sentido de interesses, muitos interesses. Gosta muito de viajar. Viaja observando a cultura local, a música, a paisagem, curte tudo, porque quando viaja, enriquece, se sente. É, é uma felicidade muito grande viajar para quem tem a letra L ou a letra E no nome. Se sente enriquecido, né? É uma coisa assim que quem tem a letra L e a letra E no nome é daquelas pessoas que falam assim: viajar não é despesa, é investimento. Então vai sempre se enriquecendo, né? sim, sim. É os melhores presentes que a gente pode se dar viajar, né? É, com certeza. Também Ah, obrigada acredito do nisso. convite aí. Ele está em Miami. Eu moro em Miami, André. Sabe, vai chegar a hora, André. Chegamos nós duas aterrissando aí para passar uns dias aí em Miami com você. Vai ser um prazer. Bora viajar. É outro. Ah, e o André tem um H no meio do nome dele. Eu não tinha visto isso. É porque ele O H, escreveu André sem H, mas ele tem sim um o H. H. E o H, você vê, são duas hastes verticais paralelas com uma trave horizontal que divide exatamente a parte de cima com a parte de baixo
em proporções idênticas. Então, é uma pessoa que dá muito valor tanto para a espiritualidade como para a materialidade. Então, é uma pessoa que tem, sim, uma conexão com o seu eu interior, com a sua essência divina, com a sua centelha, ao mesmo tempo, tem uma visão forte com o plano material. Então, isso ainda reforça aquela energia da letra D, né? Eu falo isso, deixa eu ver aqui que ela... É, Ah, que já não é despesa. Realmente não. é investimento. E é uma verdade, né? Quem tem a letra L e a letra E adora viajar. Se estiver dobrado, então, mas ainda estiver no comecinho do nome, ainda mais. Né? E todas essas tendências e características estão lá no livro e vão ser abordadas no workshop. O workshop, gente, vai ser uma imersão de 4 horas, onde a gente vai aprofundar muito a respeito disso. Então, 4 horas é bastante, hein? Nossa, dá para aprender muito. Demais da conta, e a gente vai poder fazer exercícios para trabalhar aquelas crenças limitantes, confrontar com o nosso verdadeiro eu, que é o eu do nosso nome. Então, vai ser uma oportunidade, assim, fantástica para quem tiver interesse em participar da... Deixa eu ver, a Celina, eu tenho 4. Maria Celina Ribeiro. Ela tem um outro nome no meio que eu sei, então ela tem muitas letras A também. E aí, a Celina também viaja pra caramba, também tem a letra L e também tem a letra E. Olha lá. Já comprou Como disse, fãs aqui o seu trabalho. prova mesmo, não tem, é muito bacana, gente, porque não é nem uma questão de interpretação, é uma questão de matemática. Tá lá na letra, vai vibrar naquelas características. Isso é fantástico, isso é muito legal. Né? Que legal, que legal. Mais alguma pergunta? Agora sim. Bom, se for pensar, tem muitas coisas, né? Você falou do CH, então fala um pouquinho do CH, que você falou do SH, né? Que você falou do CH. E Assim no meu nome, né? você vê, olha, o CH também tem som de X, né? Chapéu, por exemplo, né? Charles, né? Sim. Então, ele vai ter a vibração numérica do C, que é uma letra de número 3, que traz um certo otimismo, é a letra da comunicação, facilidade para ganhar dinheiro, tem umas características muito legais. E depois ele tem o H, que, como eu falei no nome do André, ele traz o equilíbrio entre o espiritual e o material. Muito legal. E, ao mesmo tempo, ele tem um som de X, né? Aquele S sibilado assim, que vai lhe dar a condição de ter mais jogo de cintura quando for necessário, que vai ter... vou falar da letra T, a Tuca Martins, perguntando da letra T. Tânia, tudo bem, Tânia? Tânia, legal. Bem-vinda, Tânia. Gratidão por estar aqui com a gente. O T, gente, é o próprio crucifixo. A letra T é uma letra de muita espiritualidade, de muita intuição, é uma letra de muito poder, de muita autoridade, e, ao mesmo tempo, ela tem muito jogo de cintura, sabe? O T é um número 2, então ela tem muita facilidade para seguir e não se impor, apesar de que, olha, Tuca Martins, ela tem muito A. Ela tanto, olha que interessante, ela tanto pode, em alguns momentos, liderar, então ela vai se colocar à frente de um projeto, de um grupo, né? Como, às vezes, ela vai ceder um lugar, e ela vai ser uma seguidora e não uma líder.
dependendo do momento, da situação, daquilo que está para acontecer, ela consegue se posicionar com a maior tranquilidade. Por quê? Porque essa conexão com o seu eu interior, com a sua espiritualidade, dá essa serenidade para saber quando eu devo liderar e quando eu devo seguir. E é uma coisa que é muito bacana e muito difícil das pessoas fazerem, porque normalmente quem é seguidor tem dificuldade em liderar. E o líder tem dificuldade de ficar em segundo plano. Sim. E ela tem as duas habilidades. Olha que coisa fabulosa. Fabulosa. E você desvendou a Tânia perfeitamente. Ela tem um trabalho imenso na espiritualidade. Ela tem lideranças porque ela está à frente de vários projetos. Então, esse lado humanitário, esse lado de olhar para o outro e esse lado também de seguir e ser também, ter essa iniciativa. Está tudo aí. E olha, Martins, né? O M dá uma capacidade incrível de trabalho. Uma pessoa laboriosa, que trabalha muito, que quando quer uma coisa, ela investe naquilo, ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha. O N faz com que ela chegue ao final, ela não desiste com facilidade. É uma pessoa que vai concluir aquilo que ela se propõe a fazer. Com todo o jogo de cintura da letra S e com toda a intuição da letra I. E ainda mais, ela tem um K, que eu não sei se faz parte do nome ou de um apelido, mas de qualquer forma ela está usando e está vibrando na vida dela, que traz uma certa leveza, uma certa alegria, um certo otimismo para o seu olhar para a vida. É isso. Perfeito. Gostou, Tânia? Perfeito, você falou bem. Você falou certinho como ela é otimista, criativa, assim, então olha para esse lado positivo, está sempre incentivando as pessoas, sabe? Está sempre, né, trazendo isso com tranquilidade, com leveza. Bacana. Muito bem. Maravilhoso, Lulu. E Mas também tem o apelido de Lulu, né? você me chama de Lulu. Tudo É, bem, né? Porque é uma forma carinhosa, é uma forma. Gente, carinho faz parte da vida, é essencial. Né? Essencial. Então, quando alguém dá um apelido para gente que é dito com carinho, com ternura, isso faz bem para a alma. Não tem como reclamar. Né? a Tânia falou que amou, tá com saudades de nós. Tânia também saudades, Bom, né? que bom. É É, muito bom. Vamos ver se a gente consegue um dia marcar e marcar, se reunir também, né? isso mesmo. Aqui o André está falando das letras também tem os desafios. Sim, porque é aquilo que eu falei, tudo tem polaridade. Ela vai ser boa ou não, dependendo do uso que você vai fazer dela. Né? Então, uma pessoa que tem várias letras A. Ela tem muita independência, liberdade, capacidade de ação, mas se ela não souber lidar com aquilo, ela vai ser uma pessoa egocentrada, ela vai ser uma pessoa muito individualista, o que não vai ser legal. Então, toda letra tem a polaridade, sim. Se a pessoa não prestar atenção e cair na polaridade negativa, ela vai sofrer consequências dessa sua não administração da energia. É porque também tem a capacidade de você decidir, né? Com Então você também certeza, você escolhe. tem capacidade de escolha, discernimento, É, exato, exato. tá bom? Fabuloso. Bom, gente, nós já fizemos mais de uma hora aqui de live, linda, maravilhosa, amei, Também. agradeço demais a presença de todos vocês. Rose, querida, Tá. muito obrigada por sua participação, foi fantástica essa live, amei, Eu que espero que adorei. Espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu gostei. Gratidão, Laurinha. Gratidão. Sim. Ai, que bom, Obrigada, André. Lúcia. Que bom, Obrigada a Laura, que bom. todos. Foi bom vê-los aqui junto conosco interagindo. E, nossa, aprendi muito. Estou curiosa aí para tudo mais que você pode falar. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Gente, beijos no coração. Não esqueçam, vão lá na bio. Quem tiver interesse, entra lá. Se inscreve, entra no grupo e fica a par de tudo que vai acontecer. Gratidão, gratidão, André, gratidão para todos vocês que estiveram aqui. E o livro está disponível também lá na bio. Beijos no coração, até a próxima. Beijos. Tchau.